a nossa aula de escatologia, vamos falar sobre a grande tribulação em si, né? Primeiro a gente tem que entender que grande tribulação, a gente entende a grande tribulação como sinônimo do governo do anticristo. O anticristo surgirá, o cenário mundial está sendo montado para isto, e o diabo está trabalhando muito para isso, tá? E olha que o diabo está sendo meticuloso para trazer o anticristo ao mundo, porque desde os dias do apóstolo Paulo ele falou o quê? Que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, não é um Satanás ineficaz, tá? É a eficácia de Satanás, está escrito lá na carta aos Tessalonicenses, com a operação de toda a magia do engano, para poder trazer o anticristo ao mundo. E o cidadão está trabalhando aí há 2000 anos ininterrupto para falar, ainda não dá para trazer, uma hora eu tenho que trazer. E ele está trabalhando para que quando o anticristo chegar, tudo esteja montado para ele. E o mundo já está aceitando a ideia de um anticristo. Por quê? O evangelho do Senhor Jesus, ele não foi recebido pelo mundo. Ele não foi. Isso é claro e evidente para nós. O evangelho não foi aceito. A mensagem veio, foi pregada, foi ensinada, mas o evangelho não foi aceito. O pessoal colocou o evangelho para fora. O cenário está sendo montado. Então, primeiro nós temos um movimento ecumênico no mundo, só que não está muito forte esse movimento ecumênico. O que o ecumenismo diz? Que todas as religiões levam a Deus. Então nós temos que viver um pouquinho mais em paz. E agora existe uma cadeira cativa nas Nações Unidas para que o ecumenismo ele seja mesmo a religião do mundo, a religião universal. Você vê o pessoal aí investindo muito no avanço tecnológico, mas é muito mesmo, porque o anticristo vai precisar de toda a tecnologia do mundo para poder governar sobre as pessoas. Muito avanço científico, muito avanço político, muito avanço econômico também, só que a população mundial ela está crescendo demais. Existe uma estimativa de que até 2020, não está demorando muito, nós vamos alcançar a casa dos 8 bilhões de pessoas no mundo, que é muita gente, é muita gente. Para o governo do anticristo isso aí não é muito vantajoso, tá? Então tem que acontecer uma mortandade no mundo. E tudo está concorrendo para que essa pecinha surja. Porque quando ele surgir, não é só uma questão política, tá? Governar as nações. É uma questão espiritual. Ele não é um homem comum. Ele é o filho da perdição. Que está profetizado 3 vezes na Bíblia. 4, né? 4 vezes está profetizado. Primeira vez quem profetizou foi Jesus, né? Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitam. Quando o outro vier no nome dele, vocês vão aceitar. Primeira vez. A segunda vez que fala-se dele, aí é o apóstolo Paulo, que está falando que ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. E vai ser acatado como Deus mesmo. Quer dizer que ele vai ter uma aceitação mundial. A terceira vez que se fala do anticristo está nas cartas de João. Ouvistes falar que vem o anticristo, né? E já é a última hora, então o anticristo vem mesmo. Terceira vez no Novo Testamento. E a quarta vez que se fala do anticristo, aí já é de uma maneira exagerada mesmo, que está no livro do Apocalipse. Diz que ele é um terion. O que é um terion? É um animal feroz, violento, que ele vai surgindo do meio do abismo que é o mar. E ele vai surgindo da terra. Quando ele surgir, aí o Daniel fala, ele não terá o amor das mulheres. Alguns sugerem que ele não terá, que ele será homossexual. Mas é uma sugestão pífia, entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pode ser homossexual ou não, porque a sexualidade é uma coisa que hoje em dia está assim banalizada. Se você é homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, não importa. Para o anticristo aí não vai ter relevância nenhuma. Quando se diz que ele não vai ter o amor das mulheres, significa que ele não vai ter afeição pelos seres humanos. É isso. Ele não é um ser humano. Ele é um ser híbrido. Ele tem a natureza de Satanás. Ele é o filho do demônio, filho do diabo. Muita gente está votando, quer dizer, está estudando, de que ele pode ser fruto de uma mutação genética. Os laboratórios estão trabalhando para poder transformar o DNA humano, o genoma humano. E muita gente está pensando de que ele vai ser um ser híbrido, né? Uma criação de um laboratório. Um ser humano modificado, geneticamente modificado. O fato é que ele vai ter a natureza do próprio Satã. O próprio diabo vai estar presente nele.
a mentalidade, a natureza dele. E todos os poderes do mundo vão ser entregues na mão dele, porque vai haver uma magia do engano. Não é uma coisa natural. Vai ter uma magia do engano, uma sedução de Satanás. Vocês terem ideia, o Apocalipse fala que 3 espíritos de demônios vão percorrer a terra inteira. 3 anjos só, hein? 3 demônios. Vai ser suficiente para percorrer a terra inteira e seduzir a todos os governantes do mundo, para poderem render o governo ao anticristo. 3 demônios, hein? 3. Isso aí é a grande tribulação. Isso você pode chamar de grande tribulação. É esse período em que a gente fala que o Espírito Santo já não vai estar mais atuando como ele atua enquanto a igreja está na terra. Por quê? Hoje o Espírito Santo está atuando de uma forma. Durante esse período de julgamento, da grande tribulação, a atuação do Espírito Santo vai se restringir, parece para nós, aos 144.000 e as 2 testemunhas mártires. E os outros? Os outros vão receber o Espírito Santo só para testemunho. Quer dizer, não é do jeito que está hoje, aí, com o derramamento dos dons, não sei o quê, para a pregação do Evangelho, para converter o mundo. É só para selo mesmo, selo para salvação. Essa é uma interpretação, tá, irmãos? É uma interpretação. O Espírito Santo vai estar na grande tribulação, na vida dos 144.000 que vão pregar o Evangelho, só que eles não vão pregar o Evangelho para a conversão dos povos, e sim em testemunho de que chegou o juízo final. E as 2 testemunhas mártires do Apocalipse, da mesma maneira, vão pregar o Evangelho lá nas praças de Jerusalém. Por quê? Porque o anticristo vai ter a sede dele ali em Jerusalém. Porque ele vai entrar no templo de Deus. O 3º templo vai ser reerguido, o templo dos judeus vai ser reerguido, e o sacrifício mosaico voltará a acontecer. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o sacrifício mosaico não significa que que Jesus está aceitando o sacrifício. O sacrifício de Cristo já veio abolir tudo que era a lei mosaica. Quem vai restabelecer o templo e o sacrifício são os judeus, porque os judeus eles fazem parte da grande tribulação. É a época da conversão dos judeus. É nessa época que o remanescente será salvo, diz a Bíblia. Quem é esse remanescente? São os judeus que vão se converter durante a grande tribulação. Só que esses judeus eles vão se converter da mesma forma que os não-judeus, pela pregação dos 144.000 e das 2 testemunhas mártires. Esse pessoal que vai se converter, são eles que vão entrar para o milênio. Vocês estavam perguntando antes, né? Quem é que vai entrar para o milênio? É esse pessoal que vai se converter durante a grande tribulação e que não vai ser morto pelo anticristo. Esse anticristo ele vai ter uma tecnologia de domínio, de governo, só que não é só científico, é espiritual, pessoal. É espiritual, porque diz que o poço do abismo vai ser aberto e todos os demônios que a gente expulsou durante toda essa vida. Isso aqui é uma revelação exclusiva do professor do CETAD, entendeu? Mas todos os demônios que foram expulsos, todos, voltarão no período da grande tribulação. Todos. Se abre o poço do abismo e sai do poço do abismo gafanhotos que se espalham sobre a terra. Isso está se referindo aos demônios, tá? Demônios. Todos os demônios que foram expulsos, eles vão atuar durante a grande tribulação. É um tempo de magia, de engano, feitiçaria, ocultismo, muita morte, muito latrocínio, homicídio, tudo quanto é tipo de prevaricação que vocês possam imaginar. Vão estar acontecendo. O diabo não está nem um pouco preocupado em colocar controle nisso daí, tá bem? Vai deixar acontecer mesmo. E uma coisa vai ser importantíssima para ele, é que as pessoas adorem ao anticristo. Porque a adoração ela não é só um ato mecânico. No mundo espiritual, a adoração ela conta como moeda. Quando você adora um ídolo, você é escravo do ídolo. Eu vejo lá um bonequinho de gesso, falo, não é nada, né? Eu vou só fazer um sinal da cruz aqui, beleza. No mundo espiritual eu já me identifiquei com o bonequinho de gesso. Então a idolatria é a adoração a demônios. O apóstolo Paulo escreveu isso aí aos Coríntios. E durante a grande tribulação, a adoração a Satanás, na pessoa do anticristo, vai ser obrigatório ou normativo. E para garantir que você é do diabo, você não, né? Só quem fica para a grande tribulação, mas para garantir que as pessoas pertencem a Satanás, elas vão receber o sinal do anticristo.
se vai ser utilizada uma tecnologia para isso ou não, é indiferente, porque o negócio não é mecânico, é espiritual. Esse sinal, ele pode ser visível no corpo, porque a Bíblia diz que vai ser na mão e na testa. Tecnologia para isso já existe, tá bem? Tem uma tecnologia chamada RFID, se vocês quiserem pesquisar lá, que ela é uma identificação por radiofrequência. É aquela identificação que a gente usa lá no carro quando a gente vai passar no pedágio, né? Que ele abre a cancela para a gente. Quer dizer que você está lá a 50 metros, né, de distância e a cancela já abre para você. Essa tecnologia ela está sendo utilizada nas empresas hoje para fazer inventário. Que a empresa ela pega, ela tem um estoque lá e está tudo bagunçado. Precisa se organizar o estoque, é verdade. Só que com essa tecnologia as caixas já vêm identificadas com a etiqueta RFID. Então, quando eu levanto o scanner, ele faz uma varredura e ele identifica todos os produtos que estão ali sem serem contados manualmente. E já vem direto para o servidor, direto. Pode ser 10 mil itens, ele conta um por um. É uma tecnologia de ponta. Algumas empresas você chega, você já recebe a etiquetinha e você está sendo identificado no prédio inteiro. Pode ser no 50º andar ou no subsolo. A tecnologia é uma tecnologia de rastreamento, sabe aonde você está e quem você é, porque tem todas as suas informações ali. Quer dizer que o código de barra já é coisa do passado, entendeu? E o chip também já é coisa do passado, já é. Por quê? Porque o investimento agora é na biometria mesmo, na biometria, na leitura da íris do olho, que é mais precisa do que a sua digital. Quer dizer, a biometria por digital já é uma tecnologia, mas a melhor tecnologia é a leitura da íris, que realmente ninguém tem igual e que ela não sobrevive, não dá para clonar, entendeu? Não dá para clonar. Vai ter uma tecnologia dessa aí durante o governo do anticristo? Com certeza vai ter, para identificar as pessoas. Isso é com certeza. Mas ele depende dessa tecnologia? Não, porque o sinal do anticristo é espiritual, é um demônio no corpo. Tem uma marca visível? Tem uma marca visível. Mas é visível a olho nu? Não, não é visível a olho nu. Mas a pessoa que recebe sabe que tem. Dá para depois ir lá e falar, o pessoal está apavorado com o negócio do chip, né? Então vamos esclarecer. Não tem problema esse negócio do chip. Não tem, por causa que ele é o cartão de crédito do futuro. Se Cristo demorar 50 anos para voltar, pode ter certeza que ou você tem um chip ou você está fora do mundo. Não sobrevive. Não há problema em receber o chip. O problema pode ser rejeição do corpo, né? Do corpo. Mas não é a marca do anticristo ainda. Não é. Porque quando essa marca vier, primeiro tem uma adoração a Satanás. É uma adoração, tá? É um culto ao demônio, é um culto ao anticristo. Primeiro isso. Segundo, é uma marca que você sabe que é do anticristo. Você sabe, você está recebendo de consciência, não é por engano, tá bem? E terceiro, não dá para tirar, tá? Dá para tirar, cortar e tirar. É outra coisa, porque é espiritual. Então, só que ela vai ter um sinal visível, todo mundo vai saber que é. Tanto é que vai ter um pessoal na grande tribulação que não vai receber, não quer. O problema é que ele faz com que sejam mortos todos que não tiverem esse sinal. É uma imposição. É aqui que a gente falou. Se Jesus Cristo não voltar e arrebatar a igreja antes, aí você vai estar lá no meio. E é nessa hora que o teu sangue vai ter que descer. Agora, se o sangue não descer, se for um tormento, e se te atormentar em vida? Bom, durante esse período de grande tribulação, também diz que vão ser liberadas pragas sobre o mundo. Pragas. Quer dizer que o pessoal vai ficar muito doente, vai ser um período de muita pestilência, mas muita pestilência mesmo. Que vai descer uma praga que vai ser chaga sobre as pessoas. E quem receber o sinal do anticristo, aí as chagas vão tomar conta. E o angustiante? O angustiante é que durante 5 meses, não é a grande tribulação inteira, tá? Mas durante 5 meses, as pessoas vão buscar a morte, e aí a Bíblia diz que Cristo não liberará a morte, ou a morte fugirá deles. Quem é que tem autoridade sobre a morte? É Jesus. Aí a gente pensa, mas se a pessoa se jogar do 50º andar de um prédio na Avenida 23 de Maio, e o caminhão passar por cima e não sobrar nada da pessoa, será que ela vai morrer ou não vai morrer?
ela não vai morrer. O corpo vai morrer, mas ela vai ficar ali grudada. Isso aí é um mistério do Apocalipse. A gente tem que tomar cuidado com a leitura do Apocalipse, porque não é uma leitura científica, pessoal. É uma leitura espiritual. E aí você vai ter que retornar uma tradição antiga que a gente já abandonou. A tradição antiga diz o seguinte: a alma e o corpo estão ligados. É Cristo quem autoriza a alma a sair e seguir o destino. Você pode ver que quando morre o Lázaro, o anjo vem buscar. Porque se o anjo não vier buscar, a alma não sai, fica ali. O anjo vem buscar a alma e leva para o seio de Abraão. E o Lazarento? O Lazarento não, o rico, né? O Lazarento ele foi para o seio de Abraão, né? E o rico? Ele abre os olhos e ele está no mundo dos mortos, está no Hades. A tradição antiga diz o seguinte: olha, por que você tem que fazer o sepultamento? É tradição, tá? Você não consegue provar isso aí pelo texto bíblico. As tradições dizem o seguinte: você tem que tomar cuidado do corpo da pessoa e você tem que enterrar o corpo da pessoa, tá? O corpo tem que ser desfeito, porque enquanto o corpo não for desfeito, a alma não é liberada, fica por ali. Os judeus acreditavam nessa tradição de tal maneira que durante 3 dias a alma ficava no corpo. 3 dias a alma ficava no corpo. Só no 4º dia que Deus liberava os anjos virem buscar as almas. No 4º dia. No 4º dia. Aí você tem que fazer a leitura lá da ressurreição de Lázaro no 4º dia por causa disso. Não um anjo, mas Cristo veio para ressuscitar Lázaro. Os judeus acreditavam nisso, estão nos escritos dos rabinos, isso daí. Estão nos escritos de todas as religiões, que você tem que cuidar dos corpos, porque senão a alma fica ali. Os católicos até hoje acreditam que enquanto está acontecendo o velório, a alma está ali, vendo e ouvindo tudo. E quando você vai para o pessoal da medicina, que não tem nada a ver com religião, aí eles estão praticando uma técnica que eu já falei para vocês algumas vezes, vocês podem pesquisar lá, que é a técnica da ressuscitação. Não é ressurreição, tá? Ressurreição é depois de morto mesmo. A ressuscitação é enquanto tem um sinal vital. Então a ressuscitação fala das pessoas que passaram pela experiência quase morte. Dá tempo ainda? Tá bom, tá aí, meu amigo. Dá tempo assim. As pessoas que passaram pela experiência quase morte são pessoas que elas estiveram clinicamente mortas por mais de 15 minutos, tá? 15 minutos, 30 minutos, até 1 hora, mortas mesmo. Só que elas foram ressuscitadas. Muita gente fica em coma 15 anos, 20 anos, tá? Só os aparelhos ali. Quando essas pessoas voltam, o que muitas delas contam? Eu estou falando de muitas, estou falando de milhares mesmo. 5 mil, 10 mil, 15 mil, elas voltam. O que elas dizem? Primeiro, que elas viam tudo. Natanael. Elas viam tudo. Bem na hora do mistério. Manto. Vai vir na gravação. O que elas dizem? Isso aí é experiência clínica, está relatado, tá, no registro médico. Viam tudo o que estava acontecendo ali. O corpo, elas viam o corpo delas na cama, tá? Na cama. Não conseguia ter contato com o corpo, mas via tudo o que está acontecendo, eles veem tudo, ouvem todas as pessoas, andam pelos lugares e simplesmente eles não podem sair, porque o corpo ainda está vivo. E aí acontece a ressuscitação, eles voltam, os médicos têm um período de aproximadamente 1 hora para poder pegar o relato, porque depois de 1 hora a memória dá um choque e a pessoa esquece. Passou de 1 hora, dá um trauma e a pessoa esquece. Mas se eles coletam naquela primeira hora, todos contam mais ou menos essa experiência. Vem anjos, vem pessoas que foram embora, aí tem espiritismo misturado com isso aí, tem que tomar cuidado, né? Mas aí você vai já para os registros médicos. O que a gente pensa? Cristo, na grande tribulação, tem gente que vai procurar o suicídio. E o corpo vai para o espaço. Mas a alma vai ficar ali. Vai ficar ali. Não vai ser encaminhada para o Hades. Porque o Hades, ele é uma prisão. E ele é um alívio. Por quê? Do ponto de vista das religiões, tá? É muito melhor você ser encaminhado para o Hades do que você ficar vagando como alma penada. Isso aí está no registro das religiões. Ficar como alma penada, como um fantasma, é pior do que você ser encaminhado para o Hades. Porque o Hades, ele é uma prisão. É a prisão das almas. A gente imagina, lógico, que o Hades é um lugar de tormento. É um lugar de tormento.
Ninguém quer ir para o lugar de tormento. Mas pior do que o lugar de tormento, que é essa prisão, é ficar como alma penada, alma vagando por aí. E não fica vagando, né? Porque Cristo, ele já tomou conta disso, né? Cristo, ele é o que tem a chave da morte e do inferno. Quer dizer, então, que ele já encaminha, tá? Depois da morte, segue-se o juízo. Ou o Hades, né? Ou o paraíso. A gente já estudou isso aqui. E a gente vai falar mais sobre a morte ainda, porque a escatologia tem que falar sobre o estado eterno, tá? Na próxima aula, que vai acontecer depois da Santa Ceia, lá no outro sábado, a gente vai falar bastante sobre a questão da morte, tá? Mas bastante mesmo. Toda uma tradição que está em volta da morte.